Salve Maria, vamos fazer uma coisa diferente aqui. Tentar começar a fazer vídeo na televisão, né? Que meu celular tá quebrado, mas vamos lá, ó. Olha só. Entende assim, ó, historicamente, eu reconheço a Igreja Católica como a igreja verdadeira. É uma falta de conhecimento falar que a Igreja Católica é a primeira igreja. Eu não estou falando falta de conhecimento de história, não. É falta de conhecimento da Bíblia. Porque a primeira igreja não é romana. A segunda igreja não é a igreja de Roma. A terceira igreja não é a igreja de Roma. A quarta igreja não é a igreja de Roma, meu Deus do céu. E no vídeo de hoje, o pastor César Cavalcante. Olha só. Sim, a primeira igreja foi Jerusalém. Mas o livro de Atos é um livro de travessia. A igreja se estabelece ali quando Pedro chega em Roma, em 1 Pedro 5:13. De Bíblia, de história já sabemos, como Santo Irineu, os escritos de Eusébio de Cesareia, etc, etc. Olha só, o pastor César diz que de Bíblia, a primeira igreja não foi a igreja católica. Vamos mostrar para esse incrédulo, para esse doutor, professor de teologia em grego, etc. Ó, Mateus 16. Ele que não conhece Bíblia. Ele que tem uso e interpretação pessoal, que segundo Pedro 20 já condena essa interpretação do pastor. Ó. Mateus 16:18. Ó. Eu te declaro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Sobre esta pedra, sobre a pedra do Pontífice Pedro, onde Pedro estiver. Por isso que o livro de Atos termina quando Paulo chega em Roma, onde é martirizado junto com São Pedro, os dois colunas da igreja que fundaram a igreja ali em Roma, a igreja mais importante, como diz Santo Irineu de Leão contra os hereges. Olha só, agora vamos aqui em 1 Pedro. 1 Coríntios 2:20 foi constituído primeiramente os apóstolos em 2 desce o Espírito Santo, ali a igreja se torna pública. Primeiro pegar é São Pedro, os apóstolos 14. E 1 Pedro 5:13, acho que ele não leu isso na Bíblia dele, acho que não tem, ó. A igreja escolhida da Babilônia saúda-vos, assim como também Marcos, meu filho. Então, se essa igreja não é a igreja verdadeira, então é uma igreja protestante que vem em 1517. Falando historicamente, na história dá para você saber qual é a verdadeira igreja. Até nisso. Na patrística, na escritura. E blá, blá, o resto é blá, blá, blá. Protestante, doutores protestantes, né? Cara, o pastor tá se convertendo ao catolicismo, né? Tá desmanchando toda a manobra dele. Responde ao pastor Anderson Silva, após o mesmo afirmar que a Igreja Católica é a verdadeira igreja. Seja muito bem-vindo, você está... Deve ser doído escutar isso de um protestante, que a igreja católica é a verdadeira. TV Debates. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Entende assim, ó, historicamente, eu reconheço a Igreja Católica como a igreja verdadeira, sociologicamente falando. Por quê, André? Uma observação, ele reconhece, mas não se converteu ainda. Adianta que eu conhecer que, biblicamente, a igreja católica é a igreja verdadeira, mas não faz parte desse corpo místico. Atos Apóstolos 2 ajuntava outro por da salvação, porque já reconhece que a verdadeira igreja é que vem ali da era dos apóstolos, como diz Mateus 16:18. Claro que isso é doído para um doutor protestante, como esse doutor César, que promove muito debate no seu programa, ouvir isso da boca de um pastor. E esse pastor aqui tá sendo muito falado e muito criticado pelo mundo protestante. O cara conheceu a verdade, mas o cara não foi ainda para a verdade, ele conheceu. Temos 21 séculos de igreja. A igreja protestante só tem 6 séculos. Como que a prima pode ser arrogante de dizer que a irmã é falsa, entende? Então, porque, por exemplo, se eu for arrogante, eu estou dizendo que Lutero salvou Jesus Cristo, pô. Eu estou dizendo que o Espírito Santo falhou por 15 séculos, velho.
A Igreja Católica vive quase os 15 séculos, desde o início da Igreja, em Atos, mas só Lutero salvou Cristo, porque o Espírito Santo não foi poderoso de salvar o testemunho histórico da Igreja. É arrogância, pô. Porque Olha só que esse pastor tá falando que eu falo nas minhas pregações. Então, seria o Espírito Santo mentiroso? Seria a profecia de Cristo ali sobre Pedro e as apóstolos desse Espírito Santo ter falhado? Então, Lutero salvou Cristo porque o Lutero veio trazer a reforma protestante. Olha só, doído escutar isso de um pastor. Olha só. Pensamento, visão bíblica. Olha, Atos dos Apóstolos 1 e 2, vendo ali, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos, que o livro foi arrebatado. Aos apóstolos 2 desse Espírito Santo. Então, seria o Espírito Santo inerrante? Então, olha só o que o pastor fala. Claro que o pastor César vai endoidar com isso aí, cara. Com um testemunho desse aí de ouvindo de um protestante, arrasta várias multidões para a Igreja Católica. A profecia está aqui, ó. Não tem como se mudar isso aqui. O cara entendeu isso aqui, ó. Mateus 16, 18, ali vemos a profecia. As apóstolos 2 desce o Espírito Santo. João 16, 13. Olha só. Simples entender isso. E 1 Pedro 5,13 vemos a evidência. 1 Coríntios constituiu primeiramente os apóstolos. Então, seria o Espírito Santo falhou na sua missão? Cristo falhou na sua missão em Mateus 16, 18? Então, Martinho Lutero salvou Cristo? Olha só. Pega a visão do cara. Pensou esse cara se converte realmente católico? O regaço que vai fazer? O cara que estudou, pastor César, a história da igreja e vim falar que não tem evidência nenhuma na Bíblia, na história. Você pega na história ali os pais patrísticos, como por exemplo Santo Irineu de Leão, Eusébio de Cesareia, Santo Inácio de Antioquia. E você pega a escritura de acordo com a história. Tanto que Paulo fala, a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Os caras têm isso aqui, não sei para quê, porque eles não acreditam na escritura. Eles acreditam na sua interpretação e fundamento das suas denominações. Mais de 60 mil pelo mundo afora. Aí pega um pastor desse falando a verdade. Doído, hein? Doído. está dizendo que Deus é vítima, pô. Ou Deus é soberano ou ele é vítima, pô. Mais ouvinte ao vivo. Alô? Oi, boa tarde, pastor César, pastor Paulo. Boa tarde. Boa tarde, meu Quem irmão. fala? É o Gabriel aqui de Santa Catarina, novamente, Joinville. Bem-vindo, Gabriel. Tudo bom? Tudo bem, pastor? Graças a Tá Deus. bom. Manda aí, Pastor, meu eu queria irmão. fazer uma... Queria fazer Esse pastor aqui tava num debate lá com o padre. Tomou-lhe um couro. perguntas, na verdade, mas é sobre o mesmo tema. Eu não sei se o senhor está acompanhando, mas recentemente está acontecendo um movimento que um ex-pastor, acho que não convém falar o nome dele, mas ele está simpatizando com a religião católica, os católicos, né? E ele está levando uma leva de gente, sabe? Está movimentando muitos crentes, estão em dúvida. E recentemente teve um debate do pastor do Tassos, no Inteligência Limitada, só que os cortes que ficou na internet não ficou muito legal. Tá bom, aqui só para nós entender. Olha só. Claro que vai revolucionar. Um pastor pregando contra o que vocês pregam. Simples entender isso, pô. Efésios 3,10. A divina diversidade estabeleceu conhecido pela igreja. Atos Apóstolos 1,2. Que desce Espírito Santo. Que igreja? Mateus 16, 18. Que igreja? Que se escolheu. Os Apóstolos 1,2. Efésios 4, 5. Uma só fé, um só batismo. Um só Espírito Santo. Comunhão com o bispo de Roma. Então não tem como, cara. Não tem como.
biblicamente falando, não tem como. Não tem como. Os caras vão tentar, mas não tem como. A igreja é a coluna sustentável da verdade. Simples entender isso. Gálatas 7, Paulo fala, não há dois evangelhos. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar, pregar outro Jesus diferente. Então, se não há dois evangelhos, então é um só evangelho. Não 20 mil evangelhos sendo pregados aqui no Brasil todo. No Brasil, 20 mil denominações. Pelo mundo todo, 60 mil. Como diz o pastor. Seria o Espírito Santo falhado? Teria o Espírito Santo falhado? Então Lutero salvou Cristo? Então, se você acreditar no protestantismo, coloca até em contradição a profecia de Pedro, ou de Cristo sobre Pedro. Sobre ti, Pedro, de ficar na igreja. Se o protestantismo é a verdade, a fonte, está desprezando ali a profecia dos Apóstolos 2. Paulo fala dos Apóstolos 22, 4, eu perseguia de morte essa doutrina. Atos Apóstolos 9, Atos Apóstolos 22, 4. Então não tem como. João 21, do 15 a 17, Pedro apacenta minhas cordeiros, Pedro apacenta minhas ovelhas. Lucas 22, 31, Cristo rogou por esse pastor para Pedro não desfalecer diante do seu irmão. Atos Apóstolos 15, que Pedro coloca a casa em ordem. Teria o Espírito Santo falhado? Cristo falhado na sua profecia? Cristo teria errado na sua missão? Não. A solução é 1517. Simples, cara. Aí vai entrar o doutor para tentar refutar o que não dá para ser refutado, o que o cara falou. Tentar passar o melzinho na boca dos incrédulos para acreditar que a verdadeira igreja é a dele. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.